Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês. A coisa embaixo da ponte. O moço que nos conta esse relato diz que quando isso aconteceu com ele, ele morava em Socorro, interior de São Paulo, no bairro Camanducaia do Meio. E isso aconteceu em 1994, ano de Copa. Na época ele tinha 15 anos. Bom, ele morava no sítio, por onde passava o rio Camanducaia, daí o nome do bairro. E certa noite, já era noite, e ele decidiu ir na casa de um colega de classe dele, o João. E ele pegou a bicicleta e uma lanterna e foi. A casa do João era até perto da casa dele, só que aí ele foi bem devagar porque ele ia com uma lanterna, em uma mão ele levava a lanterna para iluminar o caminho e com a outra ele ia ajeitando ali o guidão da bicicleta para ir pedalando, né? Então ele ia com a lanterna numa mão e pedalando ali, controlando a bicicleta com a outra, então ele foi bem devagar. Chegando próximo à casa do João, ele estranhou porque na esquina da casa dele ali estava cheio de molecada. Tinha ali uns primos dele, amigos de 10 a 16 anos. E eles estavam todos ali esperando o namorado da prima dele, da Valquíria. Os pais dela tinham pedido para os primos ficarem ali junto com ela até o namorado dela chegar. O namorado dela tinha 18 anos, ele tinha acabado de comprar uma moto. Então estava todo mundo preocupado com a demora dele. Ele falou que ia chegar a um certo horário, já tinha passado esse horário, ele não chegava. E como ele morava na cidade vizinha, em Pinhalzinho, então eles ficaram preocupados, porque, né, moto nova, ainda não chegou, sei lá. Então tava todo mundo ali preocupado por que o namorado da Valquíria tava demorando tanto. Então a Valquíria perguntou ali na roda dos primos ali, quem que tinha coragem de ir até a venda mais próxima ligar pro namorado dela. Porque na época não tinha celular, assim que nem tem hoje, ninguém tinha telefone ali por perto. Então o telefone mais próximo ficava numa venda, num outro bairro ali do lado. E ela perguntou quem tinha coragem de ir lá pra telefonar pra ele. E foi um silêncio total, um olhava pra cara do outro e ninguém falou nada. Então ele, o moço que nos conta esse relato, se ofereceu pra ir até o bairro Camanducaia de Baixo, que é onde tinha a venda. Pra ir até a venda lá pra telefonar pro namorado dela pra saber o que estava acontecendo, por que ele estava demorando. E ele fez isso porque ele estava paquerando a irmã da Valquíria. Então ele falou, ó, ninguém tem coragem, eu vou. Mas ele não sabia por que ninguém tinha coragem. Então quando ele falou que ele ia, todo mundo ficou olhando pra cara dele com cara de espanto, assim, sabe? Nossa, você vai? Então o João, que era o amigo que ele tinha ido visitar lá, perguntou pra ele, cara, você tem coragem de ir lá? Como que você vai passar pela ponte? E ele, sem saber de nada, falou, o que tem a ponte? Detalhe que fazia poucos meses que ele estava ali morando no sítio. Antes ele morava em São Paulo, capital. Então ele não sabia do que se passava lá e no fim ninguém explicou nada também. Ficou um olhando meio pra cara do outro e dando risadinhas e não explicaram por quê, o que tinha na ponte. Bom, ele pegou o número de telefone lá que ele tinha que ligar pro namorado da moça, pegou algumas moedas pra usar o orelhão na época, que pagava por minuto lá, não lembro como que era, mas era assim. E ele foi bem devagar, porque ele fala que ele tinha uma Caloi 12, que é uma bicicleta de corrida, mas com pneus finos, que não é apropriado para chão de terra, ainda mais com cascalho e tal. Então ele ia bem devagar, porque a bicicleta não era apropriada para aquele terreno, né, o pneuzinho fino, e porque ele também ia segurando a lanterna numa mão, e então ele estava indo bem devagar ali, tomando todo cuidado. E foi. Ele disse que a distância ali da casa do João até essa venda era mais ou menos uns 6 quilômetros. E no caminho ele tinha que passar ao lado de uma igrejinha que tinha lá, que tinha uma cruz enorme na frente da igreja. E ao lado dessa igreja tinha uma ponte, por onde passava o rio ali por baixo. Chegando na frente da igreja ele já começou a ficar meio com medo. E mais alguns metros pra frente estava lá a tal da ponte. Então ele parou a bicicleta, ficou pensando, ficou meio com medo. Então ele parado ali em cima da ponte, pensativo, ele pegou a lanterna, iluminou ali a água que corria embaixo da ponte, só tinha umas pedras por onde a água passava, olhou, não tinha nada, não viu nada estranho, não ouviu nada estranho. Ele pensou, pô, eles devem estar brincando comigo, me zoando, porque não tem nada aqui. Beleza, catou e continuou o caminho dele.
Chegou na venda, pegou o telefone, ligou pro namorado da Valquíria, explicou que tava todo mundo lá preocupado com ele, tava todo mundo ali na esquina da casa do João lá esperando por ele, deu o recado, beleza, colocou o telefone e começou a voltar, o caminho de volta para casa. Bom, na volta, a lanterna dele começou a piscar, a infeliz da lanterna começa a piscar na volta do caminho. Mas aí beleza, ela começou a piscar por causa da trepidação, ele acha, da bicicleta nas pedras, ela piscou até não funcionar mais, apagou. Ele ficou no total escuro no meio do caminho, do nada. Mas beleza, continuou ali com a bicicleta no escuro, até que um pouco mais pra frente, em meio a pedras e tal, o pneu da bicicleta furou, pra ajudar. A bicicleta furou o pneu. Ele vai fazer o quê? Já tá no meio do caminho, ou volta pra venda ou continua até a casa dele. Então, desceu da bicicleta, não tinha o que fazer, não tinha telefone, nada, engoliu o medo, porque daí ele começou a ficar com medo, sim. Também, coitado, moleque 15 anos, a turma falou, você tem coragem, não sei o quê, apaga a lanterna, não tem luz nenhuma, e ainda fura o pneu da bicicleta? Beleza, desceu da bicicleta e continuou o caminho andando, empurrando a bicicleta. Então, quando ele começou a se aproximar da ponte novamente, ele notou um brilho estranho embaixo da ponte. Era como se fossem velas acesas ali embaixo. E realmente ele confirmou isso quando ele chegou ali no pé da ponte e olhou e eram velas acesas mesmo ali embaixo da ponte. E o mais estranho, muito estranho aliás, é que tinha ali uma espécie de cachorro muito grande. Ele disse que era muito grande e não tinha pelos no corpo. Um cachorro pelado, grande, que andava de quatro, igual um cachorro mesmo, de um lado para o outro, embaixo dessa ponte. Ele disse que na hora ele gelou e paralisou. A vontade dele era sair correndo e gritando dali, mas ele não conseguia. Ele parou de medo, olhando aquela cena. E ficou ali, paralisado, olhando aquele cachorro enorme que andava de um lado para o outro. Ele disse que escutava a respiração do cachorro e as patas dele amassando o mato seco ali embaixo. Só ouvia isso. E esse cachorro andava de um lado para o outro como se fosse um sentinela, como se ele estivesse guardando aquelas velas. E tinha também uns potes de barro ali no chão. Bom, não tinha outro caminho para ele voltar para casa, ele tinha que passar por aquela ponte. Então a força nas pernas começou a voltar e ele tinha que arranjar coragem e continuar. E como a ponte era bem na curva, ele tinha que passar do lado daquele bicho praticamente. E ele catou a bicicleta e começou, ele falou, não vou olhar para baixo e vou seguir. E passou por cima da ponte, no que ele estava virando ali, virando bem na hora que seja, na entrada para ir para baixo da ponte, ele só escutou o mato quebrando, parece que mais próximo, como se a coisa estivesse se aproximando dele. E aí ele escutou um rosnado tão alto, tão forte, a coisa saiu do mato e foi ali rosnar do lado dele. E foi tão forte, tão alto, que ele não olhou para trás, ele saiu correndo, empurrando aquela bicicleta e, coitado, diz que o pedal da bicicleta batia nas canelas dele, mas não tava nem aí com a dor, tava sangrando já a canela, e ele correndo sem olhar para trás, e aquele bicho lá, sei lá, ele nem olhou direito, mas também, você acha que você vai encarar o bicho? Aí ele chegou na esquina da casa do João ali com as canelas sangrando dos pedais da bicicleta, pálido, morrendo de medo, sem forças quase. Ele parou ali, retomou o fôlego e aí ele contou toda a história que aconteceu, que a lanterna apagou, que o pneu da bicicleta furou, contou do bicho que ele viu embaixo da ponte e tal. E pra surpresa dele, ninguém falou nada, porque eles poderiam ter falado, a zoeira é sua, você tá brincando, mentira, isso é desculpa, sei lá o que. Mas ninguém falou nada, ficou todo mundo no maior absoluto silêncio. Então eles sabiam que alguma coisa realmente acontecia naquela ponte. Até que a Valquíria quebrou o silêncio, perguntou, e aí, deu recado pro meu namorado, o que aconteceu, papapá? E aí ele falou, não, liguei, falei, passei o recado e tal. Aí a turma começou a perguntar, mas e a lanterna? E a bicicleta? Furou o pneu e tal? Mas ninguém perguntou da ponte, do que ele viu embaixo da ponte. Bom, essa é a história que ele nos conta. Ele diz que vira e mexe, ele conta essa história para os familiares, amigos, mas dificilmente alguém acredita. Mas que ele viu essa coisa embaixo da ponte, aí em Camanducaia de baixo, acho, né? Ali em Socorro, interior de São Paulo, ele viu. E vocês acham que o que é aquilo? Será que é um lobisomem?
O lobisomem tem pelo, o bicho era tipo um cachorro pelado e ele guardava. Será que alguma entidade que realmente guardava alguma oferenda embaixo da ponte? Mas quem que ia fazer essa oferenda e deixar uma entidade guardando isso? É uma coisa muito louca. Ou isso é tudo espiritual, sabe? Será que as velas, tudo aparece de vez em quando lá embaixo e não é de carne e osso, não é físico, é uma visão que as pessoas têm ali? E esse bicho que fica guardando essas coisas? Se alguém é dessa cidade, conhece essa história, escreve aí e deixa nos comentários pra gente. E eu tenho uma dica de livro pra vocês. Como Caçar Fantasmas, do Joshua P. Warren. Essa é uma dica. Sinceramente, eu não sei se esse livro tá disponível ou não na loja, porque ele chega, ele acaba Mas eu quero falar dele pra vocês porque eu amo esse livro, ele me ajudou muito, ele é meu, Mas ele me ajudou muito a entender o mundo do sobrenatural, o mundo dos fantasmas, e ele ajuda muito. E é tudo por um lado, não é por um lado espiritual, por um lado de pesquisa, sabe? O cara, ele é caçador de fantasmas, experiente e tal, então ele explica muito bem aqui os tipos de fantasma, inclusive a matéria que a gente fez, eu retirei desse livro. Super recomendado. Essa é a minha dica de livro de hoje. E se vocês gostaram desse relato, deixa o seu joinha aqui embaixo, se inscreve no canal, segue a gente no Instagram, seja o nosso patrão no Patreon, com apenas $1 por mês você já ajuda a gente bastante. E se quiser enviar alguma coisa pra gente, o endereço é esse aqui da caixa postal. Um beijo pra vocês e até o próximo relato. Tchau!